hoje a gente vai ver um pouquinho dessa ideia dos usos da linguagem, né? Tá um capítulo curto ainda, né? Eu sei que ele vai ser preenchido provavelmente com exemplos, né? E, sei lá, alguma informação, né, que venha a aparecer, né, ao longo da nossa discussão. E se der tempo, né, a gente vai falar um pouquinho hoje ainda sobre as falácias, né? Ok, então, vou fazer a leitura e os apontamentos, né? Então, nessa sessão, serão exibidos as três funções, né? Lembrando que aqui a gente está fazendo mais o foco assim para o lado lógico, né? Não, apesar da linguagem também ser um tópico bem abordado na disciplina da língua portuguesa, né? Então aqui a gente não vai, né, adentrar na mesma discussão que eles fazem, né? Aqui a gente vai ver outros aspectos. Então, as três funções são a informativa, a expressiva e a diretiva, que é justamente as maneiras que a gente pode usar a nossa ferramenta de comunicação. Então, só relembrando o que é linguagem, é um conjunto de símbolos que a gente usa para se comunicar. Então, a gente pode usar esses símbolos para informar algo, para expressar algum sentimento, né, falando de uma maneira assim mais simples, ou dar uma ordem, fazer pedidos, né, também podemos usar dessa maneira. Ou a interseção de alguma dessas duas a duas. Ok, então essas são as ideias. A função informativa, né, como o nome já diz, é para informar, né, ela é usada para descrever o mundo e raciocinar sobre ele. Né? No caso, os nossos mundos individuais também, isso é válido. Né? Cada cabeça é um mundo, né? Então, se eu converso com cada um de vocês em particular, a gente vai perceber que ao longo da vivência, né, a gente acumula informações para e normalmente são distintos, né? Então, cada cabeça a gente considera como um mundo, né? Ok. E raciocinar sobre ele, né? Aqui que entra também a ideia dos argumentos. Então, provavelmente, apesar de eu estar aqui classificando, né, categorizando isso, mas usaremos fortemente mais a função informativa, que é aí onde a gente julga se é verdadeiro ou falso. Né? Para expressar um sentimento, depende da forma como é escrita, mas, por exemplo, os poemas, né, que ou músicas, né, que são textos que têm mais esse caráter, então usa-se muito conotação, né, sentido não é o sentido real das palavras, e sim o sentido figurado. Então, assim, aí muitas vezes não cabe essa questão do julgamento se é verdade ou falso, se é válido ou se é correto, né? Enfim. Ok. Voltando aqui para a função informativa, né? Sendo assim, as proposições são os elementos básicos, né? Que é o que a gente viu no início, né? Para criar argumentos. Isso aí a gente já tem conhecimento, raciocínios e etc. Tá, aí só aqui eu coloquei só relembrando, né, que em relação aos argumentos, nós podemos classificá-los em válidos ou corretos. Né? Isso vai depender se a gente conhece a verdade ou não das premissas. Tá, então essa é a ideia da função informativa. A função expressiva, né, repetindo um pouco dos meus comentários, ela é usada para expandir sentimentos ou emoções, ou para comunicar-lhes. Naturalmente, associamos esse papel aos poetas, né, como eu falei um pouco antes, que através de conotações, né, ou seja, usando o sentido figurado das palavras, ele busca transmitir seus sentimentos, né, usando elas. Lembrando que certas exclamações
elas são expressivas, mas não são poemas, né? Apesar de eu ter usado o exemplo dos poemas aqui no texto, existem algumas exclamações que são expressivas, né? Então, quando a gente diz assim, que desgraça, né? Você está chateado, ou acontece algo inusitado, você faz, nossa senhora, né? Então, assim, tem algumas dessas exclamações, né? Bravo, genial, que não são poemas, mas são, né, expressivos, textos expressivos. Ok. Aí um discurso expressivo, né? Professor, Oi. desculpa. Eu queria saber como um texto não argumento. Um expressivo, esse que eu estou falando agora, ele não é argumento. Certo. Porque, assim, o argumento, só relembrando um pouco das ideias, ele tem que ser um trecho que você tem que julgar se é verdade ou falso. Então, assim, essencialmente é isso, né? Você, ao ler, se você puder julgar se aquilo é uma verdade ou falsidade, mesmo que seja relativa, né? Aí, isso é um argumento. Por exemplo, quando, né, vamos supor que você está chateado com a aula, você fala, que desgraça. Bom, isso não dá para você dizer se é verdadeiro ou falso, porque você diz isso, né, pelo fato de você estar chateado, né? Ou a gente pressupõe isso, mas eu não posso dizer, ah, isso é verdade, ou ah, isso é falso. Não tem como, né, a gente classificar isso. Consequentemente, ele não é argumento, tá? Essencialmente, essa é a ideia. Então, eu acho que tinha um exemplo lá, né, na parte anterior a essa, que a gente está vendo aqui agora, que o cara começa com uma premissa, né, dizendo assim, todas as pessoas adoram promoções. Existe uma promoção na Ricardo Eletro, por exemplo, então corra. Isso que eu acabei de falar, ele tem uma estrutura de argumento, né? Mas na hora da conclusão eu digo, então corra, ou seja, eu dei uma ordem. Aí ele descaracteriza, isso não é conclusão. Né? Eu construí duas informações, né, que tem toda a cara de premissa, né? Porém a conclusão já não é proposição, quer dizer, aí eu já não tenho argumento, né? Apesar da estrutura. Então, assim, né, tem alguns detalhes que diferencia os argumentos dos não argumentos. Aqui eu estou fazendo uma classificação geral, né, para evitar certas confusões na hora de construir ou não, ou na hora de identificar um argumento. Bom, falei muita coisa, assim, né? Depois da sua pergunta, não sei se ajudou ou se não. Muito bem. Tá. Aí aqui eu comento agora quando tem duas funções atreladas, né? Para o caso do expressivo junto com o informativo. Então, existem ainda poesias e músicas que criticam fatos em relação à política, por exemplo, né? Uma notícia triste que viralizou ou uma injustiça. Então, o poema ele expressa, né? Tem um sentimento ali por trás, mas também tem uma informação ali naquele texto, né? Então, esse discurso ele é misto. Ele está misturando. Estamos usando a linguagem de forma informativa também de forma expressiva, tá? Ok. Aí a função diretiva, que é a última, né? Ela é usada com o propósito de causar, impedir ou impedir uma ação manifesta. Ou seja, é quando você dá uma ordem, né? Você quer causar uma ação, você dá uma ordem para aquilo. Ou então você faz um pedido. Então, o exemplo 25, né, que é em relação à função diretiva, é exatamente isso. É quando é qualquer ordem que você dá ou qualquer pedido que você faz,
Então, a linguagem, quando você faz isso, você está usando ela de forma diretiva, tá? E para comentar essa parte final, né, desse capítulo, esse capítulo está bem curto, mas é porque, né, aqui eu botei só as ideias. A diferença entre ordem e pedido pode ser bem sutil. Então, por exemplo, um por favor, né, pode transformar uma ordem no pedido, né? Se eu disser 5 minutos, em 5 minutos façam esse exercício, por exemplo, se eu der uma ordem, no caso, se eu disser até aí, é uma ordem. Agora, se eu usar o por favor, aí já vira um pedido, né? Gente, por gentileza, né? Façam esse exercício e tal. Quer dizer, aqui o objetivo não é classificar ou diferenciar ordem de pedido. O objetivo é dizer, quando você fala dessa forma, então você está usando a função diretiva, tá? Então, só repetindo, né? A função informativa é quando o texto criado, ele tem a intenção de informar. A expressiva é quando você quer expor um sentimento e você não precisa, às vezes, descrevê-lo, né? Você pode usar sentido figurado. Às vezes a pessoa fala assim, chorei rios, né? Ontem eu derramei rios de lágrimas. Às vezes a gente usa isso, né? Então, não é que você, literalmente, né? O seu olho virou uma mangueira ali de água e virou um rio. Não é isso, né? A gente sabe que não é bem assim. A gente sabe que ali é uma maneira, você exagerou ali um pouco só para dizer que, né, você chorou mais do que o normal, enfim. Então, isso é a forma expressiva. E a diretiva é quando você faz um pedido ou dá uma ordem. Tá? Tranquilo até aqui essa ideia das três funções básicas da linguagem? Deu para entender mais. Ok. Aí, aqui como exercício, eu botei para vocês criarem exemplos, tá? Onde o seu discurso tenha uma única função, né? Então, vocês vão criar um discurso que tenha função informativa, um discurso que tenha função expressiva e um discurso que tenha função diretiva. E outros, no B, no caso, vocês vão criar textos que tenha mais de uma função. Ou seja, sei lá, um poema que informa, aí você já tem a função expressiva e informativa. Sei lá, aí misturar, né? Aí é mais complicado. Aí vocês podem, sei lá, olhar músicas e ver, né, se tem músicas que são informativas. Por exemplo, você pega uma música de forró, né? Muitas vezes ali tem um romance por trás, ali, então não tem nada de informativo, ali é extremamente expressivo. E por aí vai, né? Vocês vão, peguem coisas do seu cotidiano, né? Mas isso não é atividade, né? É exercício. Enfim, Então, a atividade é aquela que está lá no Cigeduc, é isso? isso, exato. Isso daí é para fazer e deixar no caderno? Isso. É para vocês só fiquem um pouco atentos assim nos diálogos diários, né? Identifique, né? Sei lá, seu pai mandou dar uma ordem, você, essa é uma função diretiva. Você vai classificando assim como exercício, né? No próprio dia a dia também. Ok. Então, agora a gente vai falar das falácias, tá? Falácia é interessante, é uma ideia interessante porque às vezes uma pessoa dá um depoimento, né? Ela dá um depoimento ou coloca ali suas ideias e muitas vezes a gente aceita aquilo como verdade, mas na verdade tem erros ali e não, eles não se encaixam nem não é que não se encaixa como argumento, mas tem erros ali e a gente, né, às vezes não percebe. Então, essa parte das falácias é interessante para a gente observar isso, né?
Eu ainda estou em produção, tem uma classificação maior do que eu escrevi aqui. Mas à medida que, né, eu for produzindo nas aulas, aí eu vou passando para vocês essas informações. Eu acho que eu vou fechar o conteúdo para o primeiro bimestre, né, aqui nas falácias, tá? Significa que tem mais uma atividade para a gente fechar o primeiro bimestre. Eu sei que o primeiro bimestre fecha na próxima semana, mas não se preocupe que eu não vou me preocupar que a nossa atividade feche aqui nesse dia, tá? Próxima aula a gente vê ainda alguma coisa sobre essas falácias e eu passo para vocês uma atividade. Aí, sei lá, pode ser que a gente feche aqui até no dia 2, não sei, tá? Repito, essa disciplina ela é uma disciplina que ela está em construção, né? Essas disciplinas seletivas têm esse caráter, né? A gente que monta a ementa dela. Então, assim, aqui eu vou procurando algumas coisas que eu vejo assim que é interessantes, pelo menos a nível, né, assim, assim como a disciplina de matemática, né, eu tenho que dividir os conteúdos. Então, eu estou colocando assim essa coisa assim mais informal, né, para preparar o terreno para o próximo ano na eletiva, né, se vocês entrarem na eletiva, aí já não entra mais nesse campo tão informal, né, já entra mais no formal. Eu acredito que esse ano eu já devo entrar no formal, né? Vocês vão ver como é que a linguagem da lógica funciona. Trocando em miúdos, né? Assim, a linguagem da lógica, ela serve para simplificar as nossas ideias. Então, cada variável, cada letrinha que a gente for escrever, eles representam frases inteiras, né? Mas aquilo é só para a gente visualizar a construção, né? E também tem algumas regras que garantem a verdade ou falsidade, né, das proposições e a validade do argumento. Ok. Então, vamos ver aqui a ideia das falácias. Primeiro, eu fiz uma pesquisa assim bem grosseira no sentido de fui no Google, coloquei o termo falácia e apareceu essa informação aqui que eu vou passar para vocês. Então, falácia é de origem latina, que significa engano, trapaça ou manha. Né? Manha, acredito que no sentido de trapaça. Né? Então, essa aqui é a origem. Né? Falácia, a original tem esse sentido aqui, tem esse significado. E os significados para o nosso contexto atual, né, é aquilo que é falso, né? É aquilo que é falaz é no sentido de falso. E lá aparecem dois significados filosóficos. Um é, no aristotelismo, qualquer enunciado ao raciocínio falso é considerado uma falácia, que ele simula uma veracidade. Ou seja, aparentemente ele parece ser uma verdade, mas não é. Ele comenta aqui no aristotelismo porque teve uma época na, na humanidade, né, quase 4 mil anos atrás, ou por aí, que um grupo de pessoas, eles ganhavam dinheiro ensinando a argumentar, mas esses argumentos tinham erros, né, por isso que eram os sofistas, né, foi aí que surgiu Sócrates, que foi o revolucionário em relação a isso. Ele usando se eu não me engano, é a maiêutica, acho que é o nome da técnica, né, que é usando perguntas. Ele ia questionando, né, que é mais ou menos a ideia que a gente tem da filosofia, né, é você perguntar, né, o porquê das coisas, até ir à essência, até a gente chegar na essência da coisa. E ao perguntar, é aí que aparecia os furos, né, nos argumentos. Essa era, assim, a ideia, né. Aí o Aristóteles, como, né, ele entra na sequência, né? Primeiro veio Sócrates, depois Platão e Aristóteles.
o Aristóteles foi o que formalizou, né? Foi o que de fato escreveu, né? Montou assim as regras de fato dos argumentos, né? De forma formal. Então esse é o significado filosófico, assim, o primeiro, né, que existe. O segundo é o que aparece na escolástica. É um termo usado para caracterizar um silogismo sofístico do aristotelismo, né? Aqui tá, é mais ou menos essa ideia dessa história que eu contei há pouco, né? Que consiste num raciocínio verossímil. Verossímil é porém inverídico, né? Ou seja, é falso também. O detalhe é que a palavra verossímil significa é aquilo que é mais próximo da verdade. Então, é um raciocínio, indiretamente aqui está falando, né? Que é o que mais se aproxima da verdade, porém ele não é. Tá? É bem sutil isso. Onde a gente usa verossimilhança é na estatística. Então, por exemplo, se vamos supor que de todos os alunos que passaram por mim, todos foram aprovados, por exemplo. Isso não significa que ninguém nunca vai reprovar, né? Então, essa a estatística, ela é só uma assim uma ideia, né, baseado no número. A gente já viu também que os argumentos que usam estatística são ditos indutivos, né? A gente afirma baseado numa grande repetição, né, de um fenômeno, por exemplo. Ok. Então, beleza, a gente já tem a ideia, né, que a falácia tem essa ideia de argumento falso, porém não há uma classificação universal para os erros, né? Alguns lógicos alegam que erro é erro, né? Não tem classificação, ou está errado ou não está, né? É igual a classificar a verdade, né? Não existe, assim, é lógico que existe, mas quando a gente fala dicotomicamente, quando a gente define ou está certo ou está errado, aí nesse contexto já não existe meias verdades, né? É lógico que no dia a dia a gente acaba trabalhando com muitas lógicas, né? Assim, mesmo que sem querer, né? Então, o nosso objetivo aqui é, pelo menos, abordar o mais simples de todos, que é esse. Ou uma informação é verdadeira, ou uma informação é falsa, né? Mas tem lógicas, repito, né, que usam outro tipo de classificação, assim, da verdade, né? Que é, sei lá, usando percentual, né? Olha, isso aí é 70% verdadeiro. Aí já não é mais clássico isso, né? Isso é uma lógica mais atual. Mas, para a coisa não ficar muito complexa, né, nós não entraremos futuramente nesse tipo de lógica. A gente vai ficar na mais simples, que é ou uma informação é verdadeira ou é falsa e ponto final. Ok. Apesar disso, né, no dia a dia, a gente classifica ainda. A gente ouve ainda dizer que um erro é besta, né, que tem o mesmo sentido de errinho, né? Não, isso aqui foi só um errinho, né? Você tem um acento aqui errado. É um errinho bobo, né? A gente fala, isso coloquei aqui até um pouco do meu contexto. Tem ainda erro grave ou gravíssimo. A gente, né, às vezes, sei lá, tá jogando bola lá, o cara vai chutar a gol, está bem longe. Ou tá assistindo o jogo da seleção, né? Neymar vai bater um pênalti, vamos supor, né? Não tô zicando o Neymar, não, mas supõe que ele chuta bem longe, né? Aí a gente comenta, vixe, isso é gravíssimo, o cara que joga profissionalmente, enfim. Então, a gente classifica os erros, né? Mas, de toda forma, assim, formalmente não existe pelo menos, não existe uma classificação da gravidade de um erro, formalmente falando. Então, a falácia no sentido informal, né, num contexto mais prático, ele tem o sentido de uma ideia equivocada, né? Isso aí, às vezes, a gente comenta, né? Olha, meu amigo, você está equivocado, né? A gente, né, quando refuta, né, a pessoa diz uma coisa e a gente, rapaz, você está enganado aí, você está equivocado. Então, aquilo caracteriza, né, que alguém identificou ali uma falácia. Ou falsa crença. Aqui, a crença também é um pouco complexo, assim, de falar, né?
Mas existe, inclusive, né, a lógica do saber, né, e a lógica das crenças, mas também não entraremos nesses detalhes, né, nessas coisas assim mais complicadas. E falando de forma objetiva, né, falácia no contexto geral, no caso nosso, vai ser sinônimo de raciocínio incorreto. Então, para a gente, é isso que a gente vai considerar de falácia, né? É um raciocínio ou um argumento incorreto, visto que o objetivo aqui nosso, né, é usar os aspectos, estudar os aspectos lógicos, né? Tem alguns que são claramente incorretos e outros são bem sutis, né? Por isso que eu escrevi e estou escrevendo esse capítulo, né? É para a gente ver elementos que acusam que o argumento está errado, mesmo que aparentemente ele esteja correto. Então, o caráter desse capítulo é preventivo. Ok, então existem as falácias formais e não formais, né? As formais, elas são estudadas baseadas em padrões de inferência, quer dizer, aqui já é uma coisa mais profunda, e aqui a gente tratará, né, das não formais, que elas podem ser classificadas em relação à relevância ou ambiguidade. Ok, então, em relação à relevância, o nome já sugere, né? As premissas não têm relevância para garantir uma determinada conclusão, né? Aqui eu estou dizendo que não tem relevância porque é uma falácia, né? Uma falácia é um erro. Então, na classificação, né, no estudo que foi feito em relação a essas falácias, eles mantiveram a nomenclatura em latim, que é igual à classificação dos seres vivos, né? Não sei se vocês já estudaram ou vão estudar isso, mas pelo menos até o momento, quando a gente classifica os seres vivos, a gente usa, eu acho que para espécie a gente usa o termo em latim, né? No caso, Homo sapiens, todo mundo sabe que é o homem. E assim vai. Então, aqui também, na classificação das falácias, a classificação está em latim, mas no caso aqui, do lado, todas as vezes eu coloco a ideia dele. Então, a primeira falácia que a gente vai comentar aqui é o argumentum ad baculum, né, que, trocando em miúdos, é quando usa-se o recurso da força. Então, é quando usa força ou ameaça para a aceitação do argumento. Um exemplo, né, debates de campanha política, né, às vezes é usado esse recurso, né, que, sei lá, métodos não racionais de intimidação, né, isso aí, quando a gente assiste filmes de guerra, né, é muito comum isso, assim, para a aceitação de um argumento, ou de opinião, né? Então, guerras ou ameaça de guerra também, né? Então, às vezes, uma guerra surge porque alguém foi contrariado e ele não aceita aquela refutação, né? Então, enfim, esse recurso é usado, né, de forma incorreta para comprovar um argumento. Aí tem o segundo, né, que é o argumento ad hominem, aí tem dois tipos, né? Tem o ofensivo e tem o circunstancial. Quando é que esse recurso é usado, né, para tornar um argumento falho? Ele é literalmente traduzido como argumento dirigido contra o homem. Bom, para exemplificar, imagine uma discussão entre duas pessoas. A primeira dá o ponto de vista dela e a segunda refuta que é falso, desculpe, porque ela cometeu um ato moralmente condenável ou por possuir alguma propriedade específica. Isso a gente percebe quando, por exemplo, entre os alunos, por exemplo, né? Às vezes a gente vê isso meio que em tom de brincadeira, né? A pessoa afirma uma coisa e a outra diz assim, homem, fica na tua aí, tu tá errado porque tu é, sei lá, tu é índio, ou tu é branco, ou tu é amarelo, né?
ele usa ali uma ofensa para refutar o argumento da pessoa, né? E ela usa ou uma característica ou um ato condenável. Por exemplo, outro exemplo, né? Olha, o que você está falando é falso porque, né, você deve, sei lá, você não paga suas dívidas. Então, ele usa uma ofensa, né, para rebater um argumento, né? Esse tipo de falácia, essa informação não tem relevância para defender aquela ideia. Eu acho que esse é o ponto de vista, né? Sei lá, vou dar um argumento assim mais preciso, né? Vamos supor que vocês vão disputar a liderança de sala, né? Vamos supor que surgiu aí 10 candidatos, aí a gente vai fazer um debate. Aí uma pessoa diz, né? Olha, é necessário que o grupo seja, o grupo do WhatsApp, né? Da sala, só o administrador fale, né? Só o administrador coloque as informações, né? Para evitar que fique o papo rola e a gente perca as informações principais. Esse aí foi o primeiro candidato, suponha. Aí o segundo diz assim, homem, fica na toa aí que tu só tira nota baixa. Então, ao invés de ele rebater o argumento, falando, por exemplo, não, eu não concordo, eu acho que tem que deixar aberto, as pessoas têm que opinar, né? Aí ele está argumentando em cima da informação dele, né? Que o cara falou do WhatsApp e deixar fechado. E o outro refutou, dizendo que aquilo não é correto, né? E ele fala objetivamente usando os termos que foram colocados ali em pauta. Isso é um argumento, assim, né? Isso é argumentar. Agora, no meu exemplo, né, o cara não, ele usou outro aspecto que não tem a ver, que foi o fato do cara tirar nota baixa, né? Então, tipo assim, ele usou de forma ofensiva para rebater um argumento. Né? Isso é uma falácia, né? No caso, a falácia é o cara admitir que aquela informação é falsa por aquelas razões. E não é bem assim, né? Isso é falso. E por último, né? Eu fiz até aqui, né? Eu construí texto até aqui, não tem mais nada por hora. É o argumento circunstancial, et hominem também, né? Esse aqui tem mais relações com convicções, né? Então, um exemplo que pode contribuir para o entendimento é o seguinte, né? Um caçador, ele é acusado de barbárie, né? Então, alguém aponta para ele e diz assim, olha, isso aí é barbaridade o que você está fazendo, você mata por prazer, isso não é correto. Aí, o que ele pode fazer? Ele pode refutar em cima dessa informação, dizendo assim, olha, é correto porque eu estou equilibrando, eu estou dando um equilíbrio ao ecossistema, por exemplo, né? Suponha que uma determinada espécie está se reproduzindo demais e o sistema está ficando desequilibrado, vamos supor. Aí suponha que o caçador, ele podia usar esse argumento, né, para dizer que ele não estava sendo bárbaro, né? Veja que agora eu entrei no ramo de defesa de ideias, né? Uma pessoa diz uma coisa e a outra rebate em cima né, daquela coisa que foi dito, né? Ao invés de ele refutar, como eu falei, né, usando proposições que comprovam que de fato ele não está errado, ele prefere o assentimento, né? Ele rebate, né, usando o assentimento a certas aceitações que não necessariamente são verdadeiras, né? Então ele pode usar como resposta outra pergunta, né? Quer dizer, uma pergunta ou sei lá que eu coloquei aqui, né? Como é que você me acusa disso, sabendo que você come carne de animais inocentes, né? Então, tipo assim, como é que você me acusa de bárbaro por matar se você come a carne de animais inocentes que são mortos? Quer dizer, ele tenta equilibrar ali o argumento, né? Contra-argumentando. Ele criou dois argumentos aí, na verdade. E, de fato, ele não. Em relação ao primeiro argumento, não temos ali uma resposta, né? Ali
Ele está dizendo que a acusação é falsa, né? Por essa razão, você também come, né? Enfim, aí a gente tem uma falácia em função da circunstância, tá? Então, esses tipos de debates são complicados da gente avaliar a verdade ou falsidade, porque ocorre normalmente esse tipo de erro, né? As pessoas elas não falam ali, né, objetivamente, um determinado tema. Muitas vezes a gente puxa outras vertentes que não têm correlação com aquilo ali. E o fato de não ter essas correlações é o que a gente chama de não tem relevância, né? Bom, enfim, eu não sei se tá claro aqui as ideias, né? Mas eu vou ficar por aqui, tá? Então, deixa eu filmar aqui os presentes. Ok, Pode sair, professor? pode sim. Obrigado, viu, gente, pela presença de todos.